Você que está com a gente na Rádio Web Digital, a melhor playlist da web, estamos chegando, né, de volta com o programa Resenha, um bate-papo sobre questões do nosso cotidiano, todo sábado, a partir do meio-dia, reprise também no domingo, no mesmo horário, e chegamos também durante a semana, de segunda a sexta-feira, com as reprises às 21 horas, aqui na programação em www.radiowebdigital.com.br. E o programa Resenha também fica eternizado, porque também estamos chegando através da plataforma no YouTube, né? Tá passando aqui na tela, tá passando aqui na nossa aqui nas imagens o endereço do nosso canal. Já aproveita, te inscreve no canal, ativa o sininho, receba as notificações dos nossos programas e também dos nossos conteúdos. Eu sou o Eduardo Oliveira, produtor e apresentador do Resenha. Retomando esse projeto que teve alguns anos no ar aqui na Rádio Web Digital, ficou um pouquinho de lado e agora estamos buscando retomar, né? Nessa retomada também da Rádio Web Digital, com a questão da programação musical, com a questão de visualização da nossa programação, também com a questão de alguns projetos estarem sendo retomados. E estamos chegando, né, já no início do mês de abril, mês de conscientização do autismo, né? Por exemplo, durante a semana, na escola onde eu leciono, nós fizemos um engajamento entre os profissionais de estarmos com a cor azul, né? De utilizarmos a cor azul. Né? E também tem o lacinho colorido também, alguns profissionais utilizaram e tal, né? E eu tô com a Letícia Ferreira, né? Que é a minha convidada desse primeiro programa, dessa retomada do programa Resenha. Ela que é a coordenadora técnica da AMA Itajaí. Letícia, seja muito bem-vinda aqui ao programa Resenha da Rádio Web Digital. É um prazer estar falando contigo para a gente poder falar sobre essas questões do autismo, né? E para a gente poder contextualizar, não se trata de uma doença, se trata de um transtorno, né? Tanto que o autismo é chamado de TEA, né? Muito bem-vinda, Lê. Oi, boa noite, boa tarde, bom dia, né, para quem estiver nos ouvindo. É um prazer estar aqui. Obrigada, Eduardo, pelo convite. Sim, né, o autismo é o transtorno do espectro autista, é uma condição do neurodesenvolvimento, né, ou seja, já estava, não é adquirido, né, a criança, o adulto não adquire o autismo, ela já nasce com essa condição. Maravilha. E a escolha da data de 2 de abril, né? Nós tivemos aí durante a semana, que é essa. Foi a data. Tem alguma explicação para a escolha da data de 2 de abril para ser o dia da conscientização ao autismo? É claro que a conscientização tem que se dar todos os dias, né? Obviamente. A data do dia 2 de abril é uma data emblemática, né, da conscientização do autismo. A gente também tem em julho o Dia do Orgulho Autista. São datas que, né, pensadas para a gente realmente se conscientizar, né, com relação à causa. Vou ficar te devendo essa, não sei se tem alguma causa específica Não, para tranquilo, tranquilo. a data do 2 de abril, né, mas... Muito bem. E a questão também da cor azul, né? Que o autismo tem um dos símbolos é o lacinho colorido, né? Com o desenho de pecinhas de quebra-cabeça e tal. E também tem a questão da cor azul, né? Sim, sim. O autismo ele é um transtorno caracterizado, né, por um déficit na comunicação, né, com alterações relacionadas ao comportamento e à comunicação social. E a maioria dos casos de autismo, a prevalência do autismo, ela é maior em meninos. Então, a cor azul acaba sendo uma questão associada ao gênero, né? Mas hoje em dia, né, atualmente a gente sabe que tem muitas mulheres diagnosticadas com autismo, muitas meninas, né, crianças diagnosticadas com TEA. Então, essa cor é mais um símbolo do autismo mesmo e não está mais tão associada a uma questão de gênero, né? Então, assim como outros símbolos, né? Como os símbolos das pecinhas que se encaixam,
Então, a gente gosta de utilizar esse símbolo como juntos as peças se encaixam, né? Para pensar na inclusão, na conscientização, e não mais como esse cérebro fragmentado, né? Ou como algo, como se algo tivesse faltando, né? Então, existem muitas críticas com relação aos símbolos, mas hoje se tem essa ideia da cor azul, né? Como independente de gênero, com relação ao diagnóstico, e também da simbologia das peças se encaixarem da inclusão, né, da conscientização. Legal. E agora, né, falando sobre a questão do autismo, né? Como é que é dado esse diagnóstico, né? Os primeiros sinais de que a criança pequena, né, tem a TEA, o TEA, né, o transtorno. O diagnóstico, ele pode ser feito tanto na vida adulta quanto na infância, né? A gente tem uma prevalência maior de diagnósticos na primeira infância. Então, quanto antes esse diagnóstico é realizado, quanto antes o diagnóstico é realizado, né, melhor a intervenção, Ah, né? tem uma intervenção aqui também. Quanto antes o diagnóstico é realizado, melhora a intervenção, né, dessa pessoa ao longo da vida. E o diagnóstico ele é feito por uma equipe multiprofissional e por um médico neuropediatra também, né, ou psiquiatra, que vai avaliar se essa pessoa apresenta algumas características, né, alguns critérios diagnósticos, que seria um prejuízo na comunicação social, questões relacionadas ao comportamento, né, questões sensoriais também, auditivas, muitas pessoas acabam vinculando essa questão do barulho ao autismo, mas né, muito mais além do que isso. Mas o médico vai avaliar alguns critérios, né, junto com uma equipe multiprofissional. Normalmente um psicólogo, um fonoaudiólogo e um terapeuta ocupacional. Então, o diagnóstico do autismo é um diagnóstico complexo, né, e quanto antes feito, melhor, né, para a evolução, né, e para aquisição de habilidades, se caso sejam necessárias da pessoa. A partir de que idade pode ser dado esse diagnóstico com uma precisão um pouquinho maior? O diagnóstico ele pode ser feito, né, a partir dos 6 meses, né, da criança, mas alguns médicos, né, isso vai variar, mas alguns médicos acabam fechando o diagnóstico por volta dos 3 anos de idade, né? Então, que a gente chama de diagnóstico precoce, né? Então, quando a criança começa a apresentar atrasos no desenvolvimento, nos marcos do desenvolvimento do que é esperado, já pode ser um sinal de alerta. Então, aí alguns médicos já vão levantar uma hipótese diagnóstica, né, para que essa criança se mantenha em observação. E aí, então, depois a gente tem a possibilidade de fechar um diagnóstico por volta dos 3 até os 5 anos de idade. E o trabalho da AMA nesse âmbito, ele entra onde já? Por exemplo, meu filho foi diagnosticado com autismo. No que a AMA auxiliaria para que essa criança pudesse ter uma condição um pouco melhor de vida e pudesse estar também inserida em sociedade? Sim, a AMA, atualmente, nós não trabalhamos com a fase do diagnóstico, né? Nós temos 2 serviços de diagnóstico no município, que é o SER2 e o CETEA, né? Então, eles são responsáveis pelo diagnóstico em si, pela fase do diagnóstico. Na AMA, nós trabalhamos... Isso em termos de rede pública de saúde. Isso, exatamente. E nós iniciamos, né, a partir do diagnóstico. Então, na AMA, você pode vir, né, com o diagnóstico da criança ou do adulto, fazer um cadastro, né, um cadastro de associado e solicitar pela entrada na lista de espera de atendimento. Né, hoje nós temos 265 atendidos, né, entre crianças e adolescentes, que realizam atendimento com equipe multidisciplinar aqui na AMA. Seriam psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, pedagogos, né, assistente social na equipe. Então, o nosso trabalho é um trabalho hoje multidisciplinar. E atualmente a AMA atende, diante de todas essas especialidades, qual o público, né, no universo de
quantas pessoas atendidas? 265 atendimentos, né, são realizados. Hoje nós somos 2.000 e mais quase 40 associados, né? 1.450 crianças e adolescentes aguardam na fila de espera para atendimento, e nós temos hoje 265 atendidos diretamente. Nós temos na AMA 2 convênios, né? Um convênio municipal e um convênio estadual, que nos oferece vagas, né, para atendimento dessas crianças e adolescentes. Então, hoje são 265 vagas de atendimento, mas são muitas famílias que aguardam na fila de espera, mas nós, enquanto associação, a gente realiza o acolhimento dessas famílias, a orientação, né, o serviço de assistência social também, ele funciona para todos os associados. Nós temos esse ano o projeto que é o Conecta AMA, né, que ele é pensado com grupos para crianças, adolescentes, famílias, também para associados, especialmente para as famílias que aguardam na fila de espera, né, que é uma condição bem grande, assim, nós temos muitas famílias que aguardam na fila de espera. Letícia Ferreira, nossa convidada do programa Resenha, um bate-papo sobre questões do nosso cotidiano, todo sábado ao meio-dia, sempre com um programa inédito, né? Um programa, né, que vai novo aqui na programação www.radiowebdigital.com.br. Rádio Web Digital, a melhor playlist da web, com aquela programação musical de primeira e também com uma programação de comunicação, né, oferecendo informação, cidadania, né, educação também, que era a bandeira original da Rádio Web Digital, e agora estamos buscando pelo resgate de tudo isso, né? E estamos aqui no programa falando sobre a AMA, sobre o Abril Azul, o Espectro Autista, né, em destaque aqui no nosso programa, né? O programa vai ao ar também no domingo ao meio-dia na reprise, e também de segunda a sexta-feira as reprises vão ao ar às 21 horas, eternizados aqui no nosso novo canal da Rádio Web Digital, onde apenas vídeos, né, voltados para a programação da Rádio Web Digital são publicados aqui no canal. Letícia, eu estou aqui com o mês de conscientização sobre o autismo, né, com a programação, e nós, né, tivemos até há pouco, né, a caminhada de conscientização do autismo no centro de Itajaí, né? Tá marcado para ir para o dia 6, para o sábado, então a data de estreia aqui da temporada do Resenha, né? E nós tivemos também a abertura do mês, né, com uma sessão na Câmara de Vereadores, e também nós teremos aí programação adiante, a gente vai comentar. Mas, em especial, essa sessão solene lá na Câmara de Vereadores, como é que foi? Receptividade por parte dos vereadores, enfim, como é que foi essa sessão lá na Câmara no último dia 2? No dia 2, a gente fez a abertura, né, do nosso mês de conscientização do autismo, a nossa programação que a gente montou aqui na AMA, né, para esse mês de abril, que é um mês de bastante trabalho para a gente. E a gente teve o prazer de fazer a abertura dele numa sessão, né, na Câmara de Vereadores. A nossa outra coordenadora, que também é Letícia, fez uma fala, né, dando bastante ênfase sobre a importância da inclusão, sobre a importância da garantia dos direitos do autista. É uma data bastante emblemática para a gente da área, né, e para as famílias também, especialmente na luta da garantia dos direitos. Então, a gente teve a oportunidade de escutar da bancada, né, dos vereadores também, o envolvimento deles na causa, né, algumas decisões políticas que estão tomadas com relação ao direito dos autistas, falas relacionadas ao autista adulto também, que é extremamente importante, né? Então, foi um momento bem importante para discutir e também ocupar o espaço, né, falar sobre o autismo e a garantia dos direitos do autista também. Teremos também adiante o Papo Café Ama e Educação, Piquenique da Alegria na Praça Beira Rio no próximo fim de semana, né? E também teremos a roda de conversa, né? Família Esperança na própria AMA, e fecha a programação no dia 27 com o pedágio solidário, até uma questão de arrecadar
recursos para manter em pé o trabalho que é feito, né, Letícia? Exatamente. Sim, o pedágio a gente vai estar nas principais ruas, né, da cidade. Então, com os nossos banners, com as nossas camisetas, né? Então, se você vê a gente, né, não deixe de ajudar, de apoiar a AMA, né? Todos os recursos e os convênios que nós temos, eles nos ajudam com relação à folha de pagamento de profissionais, mas a associação precisa, né, de manutenção, de apoio. Então, a gente pede a colaboração de todos e também pede, né, quem deseja ser voluntário no pedágio, se quiser estar com a gente, participar com a gente nos pedágios, também é bem interessante. E também o convite, né, a estar presente no piquenique, né? Um momento bem importante de convivência, de celebração também para as crianças, para os adolescentes na Beira Rio. Também vai ser um momento bem bacana. E, Letícia, a gente tem observado também diversas ações referentes ao autismo, né? Agora, por último, nós tivemos aí clubes de futebol aproveitando a massa, aproveitando o engajamento que o esporte proporciona com algumas ações. Nosso próprio Marcílio Dias também já promoveu algumas ações com relação a isso. Nós tivemos no ano passado o Criciúma entrando em campo num jogo do Campeonato Brasileiro com um comportamento do torcedor apropriado pro autista. E, por último, nós tivemos na Arena do Grêmio uma sala sensorial montada para que eles possam acompanhar, ou não só acompanhar as partidas, mas também estar diretamente envolvidos com o clube, né? E, enfim, além de outras muitas ações que entidades proporcionam para pro autista, né? Qual que é, na tua visão, a importância de tudo isso e dessas instituições estarem cada vez mais se aproximando desse público? Eu acho fundamental, né, Eduardo, a visibilidade, né, que é dada à neurodiversidade, né, que o autismo nada mais é do que um cérebro, né, assim como outros, como o TDAH também, né, a neurodiversidade é algo que tem estado muito em alta. Então, essa visibilidade com certeza é fundamental, né, para reduzir o estigma, os preconceitos. Ainda existe muito estereótipo, né, do que é a pessoa com autismo, aquela pessoa que se balança, ou enfim, aquele que não se comunica. Os E acredito tiques, né? então, acredito que quando a mídia, né, e assim como o poder que o futebol tem, né, de mobilizar as pessoas, dar visibilidade, a gente consegue abrir espaço para conversa, né? Então, olha que interessante, o Grêmio hoje está falando sobre o autismo. O que será que é isso, né, para quem não conhece? Então, abrir esse espaço de debate dentro da casa das pessoas, em diversos espaços, né, desde da política ao esporte, à educação, à novela, ao filme, eu acho que é fundamental para a gente ter o preconceito, né? Então, quando a gente conhece, o nosso preconceito é diminuído. Então, tudo que for dar visibilidade de forma positiva, né, com certeza é muito bem visto, muito bem-vindo também. E tu diz de quanto tempo para cá isso tem acontecido, no caso, essa colocação do autismo mais em evidência nas mídias para que as pessoas possam conhecer. Nos anos, por exemplo, nos anos 80, nos anos 90, não era uma coisa tão divulgada e até havia algum comportamento discriminatório. Exatamente. Eu acredito que 6, 5 anos, né, a gente tem ouvido falar mais, inclusive em relação à capacitação dos profissionais, né, agora em que existe uma popularização maior de cursos, de formações, para que os profissionais se especializem na área do autismo, né, enquanto ciência, e isso acaba chegando também na comunidade dessa forma, né? Então, eu acredito que nos últimos anos a gente tem conversado mais, sim, o número de pessoas diagnosticadas com autismo aumentou bastante, né? E isso se dá especialmente pela quantidade de recurso científico que a gente tem desenvolvido,
né, de melhores instrumentos. De últimos anos, né, a gente tem ouvido falar mais, e também algo que eu acho fundamental é a quantidade o número, né, de pessoas autistas adultas falando por si mesma, né? Então não é diferente eu, Letícia, profissional típica, psicóloga falando sobre o autismo. Atualmente a gente tem pessoas autistas adultas falando sobre o autismo. E isso dá bastante visibilidade e impacto, que é muito importante, né? Existe um movimento chamado Nada Sobre Nós Sem Nós, que é quando uma pessoa com deficiência fala sobre a própria deficiência, né? E isso é muito importante, assim, né? É o lugar de fala deles. Então, hoje eu falo aqui como uma profissional, como uma pessoa da área, mas quando os clubes, o cinema, a televisão dá visibilidade para uma pessoa autista falar por ela mesma, com certeza faz toda a diferença. Bacana. E o autismo, ele tem alguns graus, né? Que a gente pode, né? Nós, por exemplo, nós que estamos mais, né? Eu, no caso, estou mais em escola, a gente já tem mais um olhar ó, ele é um autismo mais leve, moderado e um autismo mais severo, né? Sim. Du, na tua concepção, na tua competência profissional, pode falar bem melhor do que eu, por exemplo. Como é que a gente pode diferenciar o autista um, 2 e 3? O moderado, severo, o leve, o moderado e o severo. Exatamente, é. Então, os níveis do autismo estão relacionados ao espectro, né? Por que que é transtorno do espectro autista? Espectro significa que existe uma variabilidade muito grande de formas, né, de ser autista. Então, quando a gente fala que nenhum é igual ao outro, é exatamente isso mesmo. Então, dentro do espectro existe essa variabilidade de suporte. Então, o nível um, 2 ou 3 está relacionado ao quanto de ajuda, quanto de apoio, né, essa pessoa precisa. A terminologia leve, moderado e severo é algo que a gente não utiliza mais, né, no meio técnico, científico. A gente utiliza hoje a terminologia de nível 1, nível 2 e nível 3, que é o quanto de ajuda essa pessoa precisa. Então, o nível 1 eu entendo que é uma pessoa que não precisa de tanta ajuda assim, né, no seu cotidiano. Nível 2 precisa de ajuda substancial em uma ou outra área do desenvolvimento. Nível 3 vai ser uma criança, né, ou um adulto que precisa de mais suporte, né, nessas áreas da vida. Às vezes relacionada à independência, à autonomia, à comunicação, né? Então, existe essa variabilidade atualmente. E nas escolas, como é que tu vê os profissionais? Eu não sei se no teu caso pode chegar para ti de relatos com relação como é o comportamento da criança na escola ou dos colegas com relação à criança e também dos demais integrantes da comunidade escolar com essa criança, né? Eu não sei se tu tens esse tipo de relato, mas como é que essa criança ela é, eu não sei no caso de vocês da AMA, até esclarece para a gente aqui o que que é passado para essa criança com relação à escola, aos colegas, enfim. Sim, nós temos um trabalho, procura, né, ter um trabalho muito próximo com as escolas, um trabalho de parceria com as escolas, né? A inclusão é um direito garantido, né, fundamental. Então a gente é uma luta, né, da gente também pela inclusão, pelo apoio escolar, pela adaptação ao currículo escolar. Nós estamos sempre realizando visitas escolares, palestras, né? Nós temos um grupo de voluntários que realiza palestras especialmente em escolas, empresas. Nós temos, né, no dia 10 agora do mês de abril, o Papo Café, que é a AME Educação. A gente vai abrir a associação para receber alguns professores aqui na associação para conversar sobre inclusão. A gente entende que é um desafio, né, que exige empenho de ambas as partes, da família, da escola, da equipe clínica que atende a criança também. A equipe da AMA hoje ela é formada majoritariamente por professores, por educadores, né? Então a gente tem muitos professores na nossa equipe que frequentemente realizam trabalho de estimulação com as crianças, com os adolescentes também.
mas é um desafio, né? Estar na escola, mas é urgente, necessário, é um espaço de convivência, né? Então a gente realiza orientações, palestras, formações, né? Recentemente teve o seminário de inclusão, né? A deficiência realizado pelo município, a gente esteve presente, então foi bem bacana ver professores engajados, né? Motivados, procurando por conhecimento. Acho que algo que a gente conversa muito é que professores, né, precisam buscar por conhecimento, por maiores formações, né? Já não é mais tão novo assim para todos nós, né? O autismo já está aí há um tempo, a gente precisa realmente correr atrás, né, se atualizar. E nós temos muitos professores envolvidos, engajados, né, com muita experiência, que podem auxiliar de muitas formas, mas ainda é um processo, né? A inclusão ainda é um processo, uma luta para todos nós. E realmente falta até isso na própria academia, na própria universidade, né? Essa, especialmente com quem vai trabalhar com o público escolar, esse olhar voltado para não só para o autismo, mas também para os outros transtornos, vamos dizer assim, para ter esse olhar sobre a inclusão, né? Sim, é algo que a gente costuma conversar bastante, né? Infelizmente, na pedagogia não existe um olhar durante a formação, né, para o comportamento. Então, para as questões, para os problemas de comportamento, para as dificuldades comportamentais, então, é necessário procurar, né, por auxílio com relação a isso. Hoje, a gente tem como estratégia baseada em evidência a análise aplicada do comportamento, né, que é um recurso acessível. Então, a gente precisa se aprofundar para conseguir tornar a sala de aula um espaço mais inclusivo, né? Algo que a gente preza muito aqui na associação é que para que não dependa mais do amor do professor, né? A professora é tão amorosa, então ela consegue acolher o meu filho, mas que isso possa ser uma unanimidade, né? Para que todos os professores também tenham acesso, não só professores, mas médicos, dentistas, né? Recepcionistas, né? De todos os espaços tenham acesso a conhecimento para a gente conseguir incluir cada vez mais pessoas. E hoje isso tá mais fácil, né, Letícia, para conseguir do que em relação a anos atrás, né? Mas o que que tu recomendaria de plataforma, de locais para que esses profissionais da educação e também de outras áreas do conhecimento possam estar buscando, né, em relação ao autismo, que é o nosso papo aqui de hoje? Nós temos a Fundação Catarinense de Educação Especial, né, aqui no estado de Santa Catarina, que é um órgão bastante importante, né, que tem comparado a outros estados, a gente tem uma fundação bastante ativa, então, frequentemente eles oferecem serviços, cursos, palestras, formações, lives gratuitas, né, em que o profissional pode buscar por capacitação. A gente também tem algumas pós-graduações online, né, que são interessantes, mas algumas pessoas, né, que produzem conhecimento, né, para o autismo baseado em evidência científica. A gente gosta, né, de falar muito sobre a Fundação Catarinense aqui na AMA, mas também indico, né, pessoas como o Dr. Lucelmo Lacerda, que é um profissional que, né, disponibiliza muito conhecimento de forma gratuita no YouTube, né, que é uma plataforma tão inclusiva também, né, para todas as pessoas, independente de questões financeiras. Então, buscando por pessoas que falem baseado em evidência científica, né, e não no próprio achismo, acho que a gente já consegue bastante coisa. Maravilha. E Letícia, agora voltando um pouquinho à questão da pessoa com o transtorno do espectro autista, ele se manifesta mais em crianças, né? A manifestação maior dele está nas crianças ali, até, não sei se é um mito, se é um fato, até o início da adolescência. Depois, a tendência ele é dar uma amenizada, entre aspas. É um mito, é uma lenda urbana, ou também tem aquele fato de cada pessoa cada autismo é diferente um do outro, né?
Existe uma palavra dentro, não dá para dizer que é mito, nem verdade, né, nesse caso. Existe uma palavra do transtorno que fala que ele é pervasivo, né? Ou seja, ele tem a manifestação dele ao longo da vida, ao longo do desenvolvimento, vai variar muito. Então, sim, a pessoa ela pode alternar entre o nível de suporte, pode ser que inicialmente ela seja uma pessoa nível 2 de suporte na infância e ao longo da vida o suporte seja não tão substancial, né? Passe a ser um suporte menor, né? Um nível 1 de suporte, mas isso é muito variável, isso depende da estimulação, das condições, da comorbidade, né? Atualmente a gente sabe que dificilmente uma pessoa tem somente transtorno do espectro autista, então na adolescência, na vida adulta, a gente vai observar uma maior incidência de transtornos relacionados ao humor e personalidade, ansiedade, depressão, e na infância também transtornos de aprendizagem, né, como dislexia, deficiência intelectual, ou também transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Então, varia, né? Isso é muito variável, mas a pessoa ela nunca deixa de ser autista, né? Isso é bem importante a gente afirmar, assim, né, e dizer. Então, com o apoio necessário, ela vai precisar cada vez menos de ajuda e vai ter mais bem-estar, qualidade de vida, mais autonomia e independência. Mas por se tratar de um transtorno do neurodesenvolvimento e ter a ver com uma característica, né, de neurodiversidade, ela não deixa de ser autista. Programa Resenha aqui na Rádio Web Digital, todo sábado ao meio-dia e também com as reprises, né? Domingo no mesmo horário e de segunda a sexta-feira nas noites, a partir das 21 horas. E agora também estamos em nova plataforma, estamos no YouTube, no canal da Rádio Web Digital, está aparecendo aí na tela, de vez em quando aparece na tela. Você pode se inscrever, você pode ativar as notificações, né? E já deixa também aquele like que fortalece o nosso trabalho aqui, sempre proporcionando conteúdo de qualidade para você, que é o nosso ouvinte. Estamos lá na rádio, já em www.radiowebdigital.com.br, nosso tradicional endereço, nosso site, né? Para você poder acompanhar a nossa programação musical também, com conteúdos diferenciados para você aqui na Rádio Web Digital. É essa a bandeira da Rádio Web Digital, que é proporcionar conteúdos para você, diferente do que acontece aí nas outras emissoras do mesmo segmento. Estou com a Letícia Ferreira, coordenadora técnica da AMA de Itajaí, né? Tá dando o prazer de ter esse papo com a gente, né? Sobre esse mês de abril, mês da conscientização ao autismo, né? E nós tivemos aí o papo, né? Até agora conversando sobre o espectro, né? Sobre as manifestações e também havíamos falado, né, Letícia? Você havia citado o autismo nos adultos, né? A gente né, mais a gente conversa sobre o assunto em relação às crianças, mas pouco se trata do assunto em relação aos adultos, né? E essas crianças depois, no futuro, serão adultas, né? Sim, sim, com certeza. A gente tem falado, como eu falei anteriormente, a gente tem falado mais porque os adultos estão falando por si próprios, né? Mais do que os livros, mais do que os profissionais. Então, sim, né, existe também o diagnóstico na vida adulta, especialmente em mulheres, né? O número de mulheres diagnosticadas na vida adulta depois dos 21 anos é muito grande, é um número bem expressivo. São dificuldades relacionadas, às vezes, ao mercado de trabalho, né, a questões mais emocionais, relacionamento interpessoal, né, a literatura vai nos dizer que são pessoas que passaram por outros diagnósticos, né, às vezes ao longo da vida, na infância, e que na vida adulta acabam, por uma questão atualmente, né, dos profissionais estarem mais atualizados, agora são diagnosticadas com autismo, né, e se identificam, né, no sentido de reconhecer que ao longo da vida sempre esteve, o diagnóstico sempre esteve ali, né, mas talvez não reconhecido por um médico ou por um profissional da área. Certo. E os cuidados, né? Toda essa questão, os cuidados tem que ser
são basicamente os mesmos do autismo na infância? Não, né? A ideia é que na vida adulta esse suporte se torne um pouco menor, né? E a gente vai sugerir adaptações na vida da pessoa que façam sentido para ela, né? No sentido de proporcionar bem-estar, né? E qualidade de vida. Então, a psicoterapia, com certeza, né? Caso haja necessidade. Quando houver necessidade, acompanhamento médico, medicamentoso, né? Em alguns casos, como em qualquer outro transtorno ou mesmo transtorno de humor. Então, vida normal, né? Vida que segue. Os desafios da vida adulta são outros, a inclusão no mercado de trabalho, o preconceito, o isolamento, a dificuldade da inserção na academia, né? Nas universidades. Então, são muitos desafios, né? Que a gente precisa, nesse mês, especialmente mês da conscientização do autismo, falar sobre. Até, né, me corrigindo anteriormente, você tinha me perguntado sobre o porquê, né, do dia 2 de abril. O dia 2 de abril ele foi instituído pela ONU em 2007, né, e no Brasil ele foi instituído pela Lei 13.652 em 2018, como Dia Mundial do Autismo. Eu não sou uma pessoa muito apegada a datas, então, por isso, Acontece, acontece. a gente, né, ontem eu até escrevi e postei no Instagram sobre o dia, né, da conscientização precisa ser todo dia. Então, é um dia para a gente lembrar, mas é importante que o dia 2 Exatamente. dos meses seguintes, né, a gente continue tendo essa consciência. Exatamente. É o que a gente fala também em Outubro Rosa, em Novembro Azul e em outros meses também. Aquele é o mês para lembrar, mas que a conscientização tem que acontecer todos os dias, todos os meses, né? Sim, sim, com certeza. Tá aí. Letícia, então, para a gente poder já encaminhar aqui o fim do nosso bate-papo aqui do programa Resenha, nessa retomada do programa Resenha, né? Os canais, né? A AMA de Itajaí atende, né? O atendimento presencial na Vila Operária, na Rua Alberto Werner, número 668. Me corri se eu estiver aqui com as minhas Tá errado certo. errado nos meus apontamentos aqui, mas por enquanto tá tudo ok, né? E Aham. a informação, quem quiser, vai no ligar antes e tal, para não perder a viagem e tal, é o 21 25 19 60, né? Para quem Isso mesmo. quiser esse atendimento por telefone, né? E enfim, e também tem o Instagram, né, Lê? Instagram, @ama Itajaí. A gente está sempre por lá fazendo live, divulgando as novidades, né? Aproveito para deixar o convite para quem quiser conhecer a nossa associação. Nós temos um bazar fixo aqui, né? Que todo o valor arrecadado no bazar é revertido para a associação. Então, venha conhecer o bazar, venha conhecer o espaço, tomar um café com a gente também, né? E sejam todos muito bem-vindos. A gente vai aproveitar uma outra oportunidade que nós estivermos aí para visitar, né? Nós tivemos essa oportunidade, a gente vai também aproveitar e conhecer toda a estrutura da AMA em Itajaí. Letícia Ferreira, coordenadora técnica da AMA Itajaí, conversando com a gente aqui no programa Resenha. Lê, a gente só tem a te agradecer para estar proporcionando para a gente esse bate-papo, também na forma de conhecimento, né? Que é uma das bandeiras que a gente tinha lá no comecinho quando nós começamos esse projeto da Rádio Web Digital, de levantar essa parte do conhecimento também, né? E nós estamos buscando isso de volta, né? É ter além da música de qualidade, é ter também esse tipo de informação, levar esse tipo de informação para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores também, né? E a gente só tem que te agradecer por estar recebendo, por estar, né? Por tu estar recebendo a gente aí para esse bate-papo, tá disponibilizando o teu tempo para a gente poder estar conversando sobre TEA, sobre autismo, sobre o Abril Azul, sobre a conscientização e tudo mais, sobre inclusão acima de tudo. Exatamente. Obrigada, obrigada. Eu que agradeço, né? Em nome da AMA, a gente agradece o convite, os objetivos da associação,
né, é fomentar o conteúdo sobre o autismo, né, conversar sobre. Então, a gente também está cumprindo aqui o nosso papel enquanto associação. Te agradeço, parabéns, né, pela proposta, que vocês possam continuar já fazendo o trabalho que fazem, né, fomentando conteúdo sobre educação, que foi o que você falou. Então, parabéns, obrigada pelo convite. A gente fica à disposição. Tá certo, então, Lê, não sem saber, volte mais vezes aqui ao programa. Obrigada, obrigada. Quero deixar, né, estender o convite para todo mundo participar das ações do mês de abril da AMA, Vou né? reiterar aqui agora, só vou buscar aqui e já vamos reiterar também. Pode seguir, Letícia. Mas obrigada, é isso. Muito bem, é apenas reiterando aqui as ações do Abril Azul, né, na promoção da AMA Itajaí. Nós tivemos então já ah, dois itens da programação já cumpridos, né, que foi a abertura do mês, onde os representantes da AMA falaram na sessão na Câmara de Vereadores de Itajaí, e também a caminhada de conscientização na Rua Hercílio Luz na manhã deste sábado. Também teremos o Papo Café Ama e Educação, né, às 9 horas da manhã do próximo dia 10, né, da próxima quarta-feira. No dia 13, Piquenique da Alegria na Praça da Beira Rio, às 14 horas. No dia 17, Roda de Conversa, Jornada Atípica Família e Esperança, na AMA, às 19h30. E no dia 27, o encerramento da programação com o pedágio solidário da AMA de Itajaí nas principais ruas da cidade a partir das 8 horas da manhã. Falei certo? Certíssimo, obrigada. Tá, então. E assim fechamos o nosso programa Resenha, um bate-papo sobre questões do nosso cotidiano, aqui na Rádio Web Digital. Estamos no ar de todo sábado, né? Eu já ia falar de segunda a sexta-feira, mas isso é lá nas antigas. Estamos no ar todo sábado, a partir do meio-dia, para a gente poder ter tempo de fomentar um conteúdo durante a semana, né? Então, a gente é, deixa disponibilizado sábado, né? Sábado ao meio-dia, domingo ao meio-dia vem a reprise, e durante a semana nós também temos a reprise às 21 horas de segunda a sexta-feira. www.radiowebdigital.com.br. Também estamos no aplicativo Rádiosnet e lá no YouTube do canal da Rádio Web Digital, no canal da Rádio Web Digital, lá no YouTube você também acompanha o resenha, e lá vai estar eternizado em vídeo essa conversa que nós tivemos hoje com a Letícia Ferreira, coordenadora da AMA Itajaí. O programa Resenha vai, mas a gente volta, e fica o convite. Fica aí na programação da Rádio Web Digital, a melhor playlist da web. Até o próximo programa. Voltaremos!